paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Enquanto você se localiza, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos que aqui congregam, na pessoa do pastor Delban, que é meu amigo já. Muito obrigado, Deus abençoe, pela confiança de sempre, pela paciência também, que às vezes os compromissos ficam um pouco difícil, mas graças a Deus. A irmã pastora, Deus abençoe, a esposa do pastor também, todos os irmãos da retaguarda, todo o nome da igreja, que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Quantos já sentiram a presença de Deus? Digam glória a Deus. Aleluia. Se Jesus falou com você, diga glória a Deus. Ele quer falar mais, amém? Meus irmãos, 1 Samuel capítulo 8, vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 19, versículo 20. Versículo 19, versículo 20. Que diz: porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Você pode se assentar, glorifica o nome do Senhor, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós já temos ouvido Deus falar de diversas formas aqui, através de salvações, através de hinos que foram louvados, hinos que foram cantados. Tenho certeza absoluta que se o culto acabasse agora, todos nós já estaríamos levando para casa uma porção de Deus, uma porção do céu. Sabemos que já estaremos saindo alimentados daqui. Então minha missão hoje aqui é muito simples, é apenas colocar uma cereja no bolo, é apenas trazer uma palavra de reflexão aos nossos corações. Texto que eu senti da parte de Deus para trazer nessa noite para a gente meditar. É um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, muito escutado, obviamente. Livro de Samuel. Samuel já foi citado aqui hoje como um escolhido de Deus. Já foi falado aqui hoje como um ungido de Deus. Então não é novidade para ninguém, para nenhum de nós, quem foi Samuel. Mas para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui no capítulo 8, primeiro livro de Samuel, a gente precisa voltar um pouco e entender o sistema de governo implantado em Israel. Toda nação, todo país, por que não dizer toda cidade, todo estado, em alguns lugares, até mesmo um bairro, ele tem um sistema de governo. Não tem como uma nação existir, uma nação subsistir, se ela não tiver um sistema organizacional que coopere para isso. Esse sistema de governo varia de país para país, de cidade para cidade, de estado para estado. No Brasil, o sistema de governo que nós adotamos, que muitas das vezes não funciona, vamos ser sinceros, mas a verdade é que o nome desse sistema de governo é democracia. Democracia. Por que democracia? A palavra demo remete a povo e cracia remete a governo. Ou seja, democracia era para ser o quê? O povo no governo. A voz do povo dita as regras. Era para ser assim, ou para quem prefere, o que a maioria fala, está certo. Democracia. Se a gente for para a Inglaterra, terra da rainha, qual o sistema de governo usado lá? É uma democracia? Não. O sistema de governo lá é chamado de monarquia.
Por que monarquia? Porque tem um rei, um monarca no governo. Monarca de rei e cracia de governo. Ou seja, o rei no governo, o rei no comando. Existem vários sistemas de governo ao redor do mundo. Os que mais se destacam são democracia e monarquia. A pergunta que eu te faço, antes de Israel ter um rei, porque o primeiro rei de Israel a ser ungido é Saul. A pergunta que eu te faço é: qual o sistema de governo que seguia a nação santa? Qual o sistema de governo que era usado, que era utilizado, que era implantado, que era útil em Israel? Talvez você já saiba, talvez você vai me perguntar qual era, e eu vou te responder com muita simplicidade que o sistema de governo de Israel, antes de ter um rei, não era o povo no comando, não. O sistema de governo em Israel, antes de ter um rei, não era o monarca no comando, não. O sistema de Israel, antes de ter um rei, era Deus no comando, era Deus no controle, era Deus dando as ordens, era Deus direcionando o povo. É o que a teologia vai chamar de teocracia. Teo de Deus, cracia de governo. Então esse é um sistema de governo que Israel usa durante anos. Esse é o sistema de governo que Israel utiliza durante muito tempo. E é engraçado que, apesar de Deus estar no comando, ele ainda se utilizava de pessoas, de homens, de mulheres, de seus servos para manter a organização do povo. Então, apesar de não ter um rei, era natural que houvessem líderes. Um povo sem liderança perece, um povo sem liderança fica perdido, um povo sem liderança fica sem direcionamento. Então, tinham esses líderes mesmo antes de ter um rei, e esses líderes eram chamados de juízes. Deus institui ao longo da história vários juízes, não para mandar em Israel, não para comandar em Israel. Volto a dizer, tenha isso em mente: quem manda em Israel é Deus, o povo é de Deus, quem está no governo é Deus, quem é o comandante é Deus. Só que existe a necessidade de ter como se fossem intercessores entre Deus e o povo. Então Deus levanta juízes. Quando o povo está perecendo, Deus levanta um juiz, usa esse juiz, o povo se converte, Deus livra o povo da opressão. Daqui a pouco o povo se desvia de novo, Deus levanta outro juiz, o povo se arrepende, Deus dá vitória sobre os opressores. E aí depois o povo se desvia de novo, Deus levanta outro juiz, o povo se arrepende, Deus dá vitória, e assim sucessivamente. O povo de Israel, como eu e você, muitas das vezes, é um povo teimoso, é um povo cabeça dura, é um povo que só lembra de Deus na prova. Então, existe essa necessidade. Só que diante de todos os juízes que houveram em Israel, diante de grandes homens que você já ouviu falar, que estiveram na posição de juízes de Israel, teve um que foi diferenciado, e por causa do povo, ele seria o último juiz de Israel, ele seria o último homem a assumir esse cargo em Israel. Glória. Alguém sabe me dizer quem é esse homem? Samuel. O pastor não vai. Esse homem é Samuel. Samuel, ele vai ser o último juiz de Israel. Por quê? Porque durante o mandado, durante o chamado de Samuel, o povo por ele mesmo vai se revoltar, vai falar: nós queremos um rei. É interessante que para Samuel dói ele receber essa palavra do povo, porque ele entende que o povo está o rejeitando,
porque ele entende que o povo não quer mais ele no comando, não quer mais ele à frente do povo. E falar isso, irmão, de qualquer outra pessoa poderia ser até compreensível. Só que quando a gente fala de Samuel, a gente não está falando de qualquer um. Os irmãos falaram aqui na oportunidade a forma como Deus usa Samuel, a forma como Deus escolheu a Samuel. Talvez depois de Jesus, quando a gente fale a palavra escolhido, a primeira pessoa da Bíblia que vem na mente seja justamente Samuel. Irmão, por quê? Porque Samuel não foi apenas um juiz, ou Samuel não foi apenas mais um juiz da história de Israel. Os irmãos que carregam da parte do Senhor no ministério, os irmãos que carregam da parte do Senhor no chamado, por que não dizer os irmãos que carregam da parte do Senhor um cargo administrativo dentro da igreja, sabe que isso dá muito trabalho. Por isso que eu falo, só se oferece para cargo dentro de igreja, só briga para cargo dentro de igreja quem não sabe o que está fazendo. Porque dá trabalho, irmão, vamos ser sinceros. A gente faz para a glória de Deus, a gente faz para adorar a Deus, mas fácil não é não. Para quem não faz de qualquer jeito não é fácil. E Samuel, ele não carrega, ele não suporta, ele não exerce apenas um ministério. Não. Você sabe, quando Samuel ainda é novo, é levado para o templo. No templo, ele ouve a voz de Deus. Deus entrega para ele uma palavra, Deus entrega para ele uma mensagem. E ainda menino, Samuel assume a posição de profeta. Ainda menino, Samuel assume a posição de mensageiro de Deus. Então entenda, quando a gente fala de Samuel, a gente fala de alguém que tem contato com Deus desde a sua meninice, que tem contato com Deus desde a sua infância. Samuel, ele não só se torna profeta, só que como ele é criado no templo, ele aprende os ofícios do templo. Por aprender os ofícios do templo, Samuel se torna também sacerdote. Samuel agora tem 2 ministérios. Quantos ministérios? Só que ele vai crescendo e alguém fala: Samuel é muito sábio, Samuel é um homem de Deus. Por quê? Quem é o profeta? O profeta é aquele que recebe de Deus e leva para o homem. Já o sacerdote, pensa comigo. Profeta primeiro, ele recebe a palavra de Deus e entrega para o povo. O sacerdote é o contrário. O povo tem um sacrifício, o povo tem uma oferta, o povo tem um cordeiro, um novilho, ou o que seja, para entregar no altar do Senhor. Aí já não é o profeta, é o sacerdote. Só que agora é o contrário. Ele pega do povo e leva para Deus. Você consegue entender agora o tamanho da responsabilidade que Samuel carrega desde a sua meninice? Vinícius, eu não entendi, é simples e eu vou explicar para ficar claro. Eu quero ouvir uma palavra de Deus. Procuro quem? Procuro quem? Sem medo, procuro quem? Eu quero ouvir uma palavra de Deus. O profeta é Samuel. Eu procuro quem? Samuel. Agora eu não quero ouvir uma palavra de Deus, só que eu tenho algo para entregar a Deus. E quem entrega do homem para Deus é o sacerdote. O sacerdote é quem? Então quando está assim, eu quero ouvir Deus, procuro Samuel. Eu quero entregar para Deus, procuro Samuel. Olha o tamanho da responsabilidade que Samuel carrega. 2 ministérios importantíssimos, por que não dizer os 2 ministérios mais importantes da época. Só que já não bastasse isso, Samuel cresce, o povo sabendo que ele é sábio e Deus também tendo uma escolha por ele se torna um juiz de Israel. Então Samuel agora carrega 3 ministérios. Quantos ministérios? 3. Profeta, juiz e sacerdote. Profeta, juiz e sacerdote. Então, e Samuel durante muito tempo lidando com todas essas responsabilidades, ele glorifica a Deus com o trabalho de suas mãos, glorifica a Deus com o seu serviço,
E o tempo está passando. Porque o tempo passa para todo mundo. Samuel, ele sai da sua meninice, se torna um adolescente, se torna um jovem, um adulto, e finalmente se torna um senhor de idade. Agora Samuel, por mais que ainda seja escolhido, Samuel, por mais que ainda seja um homem de Deus, por mais que Samuel ainda seja muito sábio, ele já não tem mais aquele vigor de antes. Ele já não tem mais aquela força que ele tinha antes. O natural seria os filhos de Samuel assumirem a sua posição. Já que Samuel era juiz, envelheceu, agora os filhos deles assumem a sua posição. E o povo até tenta fazer isso. E colocam os filhos de Samuel para liderar Israel no lugar dele. Samuel era um homem de Deus. Samuel era cheio do Espírito Santo. Samuel era cheio de sabedoria. Só que a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos de seu pai. E foi aqui que eu aprendi que nem sempre filho de peixe, peixinho é. Nem sempre o filho do crente, crentinho é. Deus está falando conosco aqui. Eu não quero saber quem foi seu pai. Eu não quero saber quem foi sua mãe. Eu não quero saber quem te pastoreou. Eu não quero saber quem te liderou. Eu quero saber quem é você na minha presença. Por causa do nome de Samuel, os filhos deles assumem uma posição. Só que eles começam a tratar as coisas sagradas, as coisas divinas, as coisas que eram para ser tratadas com temor de qualquer maneira, de qualquer jeito. E está tudo bem, meu pai é Samuel, ninguém vai me tirar daqui. Só que o povo está vendo isso. E o povo chega em Samuel e falou: Samuel, a gente está vendo que você já não é mais novo como antes, que você já não tem o vigor que você tinha antes, que você já não tem a força que você tinha antes para liderar esse povo. A gente está vendo, Samuel, você colocou seus filhos para liderar no seu lugar. Só que diferente de você, seus filhos não têm o temor. Diferente de você, seus filhos não têm a unção. Diferente de você, seus filhos não têm, Samuel, a sabedoria necessária para governar, a sabedoria necessária para liderar. Não dá, Samuel, para confiar neles. Faz o seguinte, Samuel, a gente não quer mais saber de ter juiz aqui. Quem está falando isso para Samuel é o povo de Israel. E o povo de Israel é o povo de Deus. O povo de Israel é o povo de Deus. É o povo de Deus. Então é o povo de Deus falando para Samuel: não queremos mais o juiz. E vocês querem o quê? Conjecturando para a gente entender. Então, Samuel, a gente aqui em Israel, a gente nunca teve um rei. Só que a gente olhou para a nação vizinha. Eles têm um rei lá. Aí, Samuel, a gente que é povo de Deus, a gente olhou para o outro lado, para outra nação. E eles têm um rei lá. Samuel, a gente começou a olhar ao nosso redor. E a gente começou a ver que todo mundo, que todas as outras nações tem um rei, Samuel. Só que Israel é o povo de Deus. E eles falam: Samuel, constitui sobre nós um rei.
como tem todas as outras nações. As outras nações é mundo. As outras nações é mundo. As outras nações é o quê? É mundo. O que está acontecendo aqui? O povo de Deus está olhando para Samuel e está falando: Samuel, a gente quer ter o que o mundo tem. Samuel, mas eles fazem assim. A gente quer fazer o que o mundo faz. Sabe qual é o problema da minha geração? É que porque tem um momento difícil dentro do tempo, a gente olha para o mundo e fala: lá é mais fácil, lá é mais simples. A minha geração olha para o mundo e fala: quero fazer o que o mundo faz, quero falar como o mundo fala, quero vestir como o mundo veste. Deus está dizendo: você é povo de Deus. Você é povo escolhido, nação eleita, geração santa. Não adianta olhar para o mundo e querer fazer igual eles fazem. Você não vai se encaixar. Não adianta olhar para o mundo e querer vestir igual eles vestem. Você não vai se encaixar. Glória a Deus. Não adianta. Samuel, mas nós queremos ter o que o mundo tem, queremos fazer como o mundo faz, queremos vestir como o mundo veste, queremos andar como o mundo anda. E eu acho interessante que Samuel, quando ele ouve essa palavra, ele se sente rejeitado, ele se sente entristecido. E agora Samuel, a atitude dele é ir até a Deus e orar. Deus fala com Samuel: Samuel, é isso que o povo está pedindo. É, Senhor. Samuel, é isso que o povo quer. É, Senhor. Samuel, faz o seguinte então. Primeira coisa, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Lembra que eu falei assim, ó? O sistema de governo em Israel é Deus no comando? É Deus no governo? É Deus no trono? Isso que o povo está fazendo agora é o seguinte: a gente tira Deus do trono e coloca o homem. A gente tira o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu batalha, tira ele do trono, tira ele do comando, tira ele da liderança e coloca o homem. Teve gente que ouviu e falou: misericórdia. A pergunta é: quantas vezes você já tiramos Deus do trono da nossa vida para colocar o nosso orgulho? Tiramos Deus do trono da nossa vida para colocar a nossa vaidade. Tiramos Deus do trono da nossa vida para colocar a nossa própria vontade. Tiramos Deus do trono para colocar o nosso próprio ego. Deus está dizendo: eu não aceito dividir trono com o homem. Ou eu estou, ou eu não estou. Ou é meu, ou não é meu. Se não é por nós, aleluia, aleluia. Não tira Deus do trono da sua vida. Não tira Deus do comando da tua história. Não tira, não tira, não tira. Aleluia. Mas o mundo faz e dá certo. Você não é do mundo, você é de Deus. Aleluia. Samuel, queremos um rei. Deus responde: Samuel, já que eles querem, faz o seguinte: dá o rei para eles. Está no texto, depois você pode ler. Mas avisa que já que eles querem o rei, manda eles ficarem preparados. Manda eles ficarem cientes que não vai ser só oba-oba não. Que não vai ser só alegria não. Não.
Fala para ele que todo o fruto da terra, uma porcentagem vai ser do rei. Avisa Samuel, já que eles querem, avisa que os filhos deles serão escravos do rei. Sabe o que Deus está dizendo? Samuel, deixa claro, eu vou respeitar a escolha deles, mas avisa que vai ter consequência. Olha para cá. Deus não vai interferir nas suas escolhas, mas não nega as consequências quando elas chegarem. Deus é tão justo e tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Só que Ele é tão justo, mas tão justo, mas tão justo, que você vai colher exatamente o que você plantou. Meu Deus! Quer andar como o mundo anda? Pode ir. Quer falar como o mundo fala? Pode ir. Quer vestir como o mundo veste? Pode ir. Só que depois, está no texto, avisa para eles, Samuel, que chegará um dia que eles chorarão, que eles gemerão por causa do rei que eles mesmos escolheram. E avisa, lá no texto, avisa Samuel que naquele dia eles orarão a mim e eu não vos ouvirei. É Deus dizendo: faz o que você quer fazer então, mas depois não vem chorar, tá? Depois não vem falar: meu Deus, eu não sei por que acontece isso comigo. Por causa da escolha que você fez. E entrou gente aqui hoje murmurando com Deus, reclamando com Deus e falando por que isso, por que daquilo. Deus te convida a lembrar de algumas escolhas que você fez um tempo atrás. Não reclama. Visto, mas Deus nem andou o povo para falar: não, deixa eu ficar aqui, não. Vamos para a Bíblia? Alguém vai falar assim para mim: irmão, mas você está sendo muito duro, porque o filho pródigo saiu da casa do pai, mas depois o pai recebeu ele. Beleza. Mas olha o texto: pai, faz o seguinte, dá a minha herança, dá a minha parte, que eu vou sair fora, eu vou embora. Me mostra na Bíblia, me mostra. O pai falando assim: não, filho, pelo amor de Deus, fica aqui. Me mostra o pai falando: não, vai melhorar aqui, as coisas aqui na casa pode não estar dentro que você quer, mas eu vou. Não. Quer sua parte? Toma. Tchau. O pai faz isso com alegria? Logicamente não. Mas ele quer que você permaneça por vontade própria e não por obrigação. Quer a sua parte? Deus está dizendo: quer andar como o mundo anda? Quer falar como o mundo fala? Não tem nada te prendendo, não tem nada te amarrando. Só que não se esqueça que lá fora não tem a proteção da casa do Pai. Lá fora não tem a provisão da casa do Pai. Lá fora não tem a misericórdia da casa do Pai. Lá fora não tem a graça da casa do Pai. Isso quer dizer que Deus não aceita aquele que está lá fora? Não é isso. O filho pródigo volta. Você sabe quando ele volta? O pai rejeita ele? Foi cantado aqui: o meu pai não me rejeita. É simples. Quando ele volta, o pai vira as costas para ele? De jeito nenhum, Deus nunca vai fazer isso com você. Aí você vai pensar: então não tem problema sair, que depois é só voltar, o pai me aceita e está tudo certo. É só voltar, o pai me abraça e está tudo resolvido. O filho pródigo voltou, mas só Deus sabe o tanto de ferida que ele vinha carregando. Só Deus sabe o tanto de marca que ele vinha carregando. Eu cresci na igreja
Pela misericórdia de Deus, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, e que assim seja para sempre. Mas tenho muitos amigos, muitos conhecidos. Eu te convido a perguntar a uma pessoa que conheceu a Cristo, conheceu a casa do Pai, saiu da casa do Pai e depois voltou para a casa do Pai. Ele vai falar: eu voltei sim, mas eu passei por coisa que não precisava ter passado. Eu carrego feridas, eu carrego marcas que não precisaria carregar se eu tivesse ficado na casa do Pai. Você consegue entender isso? Deus está falando: não sai! Não porque você está fazendo um favor para Ele, entenda. Quando eu obedeço a Deus, eu não faço um favor para Deus, eu faço um favor para mim mesmo. A casa do Pai é proteção para você. A casa do Pai é fortaleza para você. Repita assim: a casa do Pai é um lugar seguro. É a sua proteção. Filho pródigo vai, filho pródigo volta, mas volta ferido, volta cheio de marca, volta carregado de consequências. Esse é o primeiro motivo que eu te dou hoje, para você não escolher sair, para você não escolher andar como eles andam, fazer como eles fazem, viver como eles vivem. O segundo motivo está em João capítulo 17. Jesus fazendo a última oração pelos discípulos e por nós. Chega um momento da oração, meu pastor, que ele fala assim: ó, Pai, guarda eles. Por quê? Porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, eles não são daqui. É Jesus me mostrando e te mostrando. Você pode até tentar, mas você não vai se encaixar, porque você não é daqui. Você pode querer andar com eles e andar como eles, mas você vai se sentir deslocado, porque eles são daqui, mas você não é daqui. Você pode querer falar como eles falam, mas não vai dar certo, porque você não é daqui. Você não vai conseguir andar como o mundo anda. Você não vai conseguir viver como eles vivem. Primeiro motivo para você não sair da casa do Pai: por mais que você volte, você vai sofrer as consequências. Segundo motivo para você não sair da casa do Pai: você não vai encontrar lugar para você lá fora. O seu lugar é aqui dentro. Glória! Qual é o terceiro motivo para mim não sair da casa do Pai, para mim não ir para o mundo, para mim não andar como o mundo anda, para mim não falar como o mundo fala? Terceiro motivo. João também escreveu: o mundo, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, tudo que no mundo há, tudo passa. Olha aqui, o mundo é passageiro. Eles sorriem pela noite, mas choram pela manhã. Eles se alegram pela noite, mas choram pela manhã. É a geração mais festeira que tem e a geração mais depressiva que tem. A alegria do mundo é momentânea. Só que João falou: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A alegria do mundo vai passar. Você está chorando hoje, mas a alegria vai vir pela manhã. O mundo está sorrindo hoje, mas um dia a tristeza do pecado, o amargo do pecado vai bater em muitas almas. Esse é o terceiro motivo para você não querer sair da casa do Pai, porque tudo que o mundo tem de bom para te oferecer vai passar rápido demais. É um prazer momentâneo demais.
E Deus chama uma geração para viver não pelo que é momentâneo, mas para viver por coisas eternas. Vinícius, eu ainda não estou convencido a permanecer. Mesmo depois de tudo que você falou aí, eu ainda acho que vale a pena tentar. Eu ainda acho que vale a pena eu ver o que vai dar. Me dá mais um motivo para mim não sair. Me dá mais um motivo para mim permanecer na casa do Pai. Tá bom? Paulo está escrevendo e ele vai falar assim: ó, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já se foram, porque já está determinado que naquele dia descerá um anjo com voz de trombeta e alarido de Deus, tocará a trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e irão juntamente conosco ao encontro do Senhor nos ares. Nos ares, Deus está dizendo: não saia da casa do Pai, não saia da presença do Pai. Está difícil hoje, mas um dia você vai se alegrar. Está apertado hoje, mas um dia você será recompensado. O mundo está sorrindo hoje, mas chegará um dia em que eles chorarão. Enquanto a igreja chora, eles riem, mas um dia a igreja se alegrará. Por quê? Porque nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, segura mais um pouco, rema mais um pouco, porque em breve a trombeta vai tocar, e tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que é corrompido pelo pecado vai ficar aqui. Olha! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aguenta mais um pouco. Se você sair, você vai sofrer as consequências. Você pode ser restaurado, mas existem marcas que não se apagam facilmente. Se você sair, você vai viver procurando preencher um vazio que só se preenche em Deus, porque você foi feito para Deus e você não se encaixa no mundo. Meu Deus! Se você sair, você vai viver insaciado constantemente e vai viver em busca de prazeres momentâneos. Você vai ser feliz por algumas horas e triste a maior parte da sua vida. Você vai se alegrar por alguns instantes e vai se entristecer a maior parte do seu tempo. E o principal, se você sair, a trombeta toca e você fica. Mas se você lutar, se você permanecer, se você decidir orar, se você buscar forças em Deus, a trombeta toca e você sobe. E não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro. Para mim finalizar, fica de pé, por favor. Deus conhece não apenas o seu, mas o coração de nós todos que estamos aqui hoje. E vamos ser sinceros, irmão. Aqui não tem super crente, aqui não tem super homem de Deus, e também não tem super mulher de Deus. Talvez algum de vocês olhe para mim hoje e fala assim: eu nunca pensei em sair da presença de Deus, eu nunca quis, eu nunca senti um momento de fraqueza espiritual. Se você falar isso, eu não, por educação, eu não vou te desmentir.
mas com muita ironia, eu vou te dar parabéns. Parabéns por quê? Porque você é mais crente que o profeta Elias. Porque o profeta Elias falou: tira agora a minha vida, eu não quero mais profetizar. Se você nunca pensou em desistir, olha o que eu vou falar, você está sendo mais crente que Jesus. Porque Jesus falou assim: se possível, afasta de mim esse cálice. Se você nunca pensou em parar, se você nunca pensou em desistir, você está sendo mais crente que o primeiro pastor que a gente teve foi Pedro. Porque um dia Pedro está andando sobre as águas e ele fraquejou e quis naufragar. Se você nunca pensou em parar, você é acima de tudo um grande mentiroso. Se você me disser que nunca houve um momento de dificuldade, um momento de fraqueza, você vai perder a credibilidade que eu tenho por vocês. Entenda isso. Todo mundo já pensou em parar. Todo mundo já pensou em desistir. Porque entende uma coisa: só sente o peso de um chamado quem realmente carrega o chamado. Se alguém falou: eu não sinto peso nenhum, para mim está tudo bem, é que não está carregando nada. Mas Deus está dizendo: se está pesado é porque você está carregando alguma coisa. Se está difícil é porque tem propósito aí. Eu preciso finalizar, mas lembra dos discípulos? Eles falaram onde Jesus falou para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. O texto diz que eles, obedecendo Jesus, o vento é contrário, e quando eles estão no meio do mar, o vento começa a bater. Eles caminhando para frente e o vento soprando para trás. Eles remando para frente e o vento soprando para trás. Eu não sei a que horas eles entraram no barco. Eu não sei a que horas eles começaram a remar. Mas imagino eu, às 9 da noite, eles começam a remar. E quando eles chegam na metade, o vento cai. O braço começa a cansar, porque remar não é fácil, ainda mais com o vento contrário. Estão os 12 discípulos ali dentro. E eu imagino Pedro olhando para João e falando: João, meu braço está doendo, eu vou parar de remar. Eu imagino João olhando para Felipe às 11 horas da noite e falando: Felipe, eu não vou aguentar mais, o braço está doendo muito, vou parar de remar. Eu imagino um discípulo olhando para o outro à meia-noite falando: não estou suportando mais. Mas sempre tem o mais otimista: aguenta mais um pouco, rema mais um pouco, a gente está na metade do caminho. Meia-noite, 1 da manhã, eu não estou suportando, não tem mais força no meu braço, eu vou jogar esse remo para lá e vou me permitir naufragar. Aguenta mais um pouco, rema mais um pouco, tá difícil, mas a gente já está na metade do caminho, não dá para voltar, a rema, aguenta. 1 da manhã, 2 da manhã, as minhas forças acabaram, eu vou parar, aguenta mais um pouco, porque a quarta vigília da noite está chegando e ele vem aí, nem que seja andando sobre as águas, mas quem permanece no barco não fica desamparado. Deus está dizendo: não desista, não saia agora, não para de remar. Eu ainda tenho um propósito, eu não desisto de você. Aleluia. Eu quero convidar você, primeiramente, eu gostaria de saber se tem alguém do nosso meio que já esteve na casa do Pai, que já frequentou a casa do Pai, mas em algum momento você olhou para o lado de fora e talvez até por causa de problemas na casa do Pai, você falou: eu quero andar com eles, quero ser como eles, quero caminhar como eles. E você falou assim: eu vou sair da casa do Pai e eu vou viver como eles vivem. E hoje você reconhece
problemas na sua vida, que algumas dificuldades que você enfrenta, você não enfrentaria se você tivesse permanecido na casa do Pai. Algumas marcas que você carrega, talvez você não carregaria se você tivesse permanecido na casa do Pai. Existe alguém que hoje quer voltar, porque o mesmo Pai que vê a ferida é o que coloca o bálsamo da cura. Existe alguém no nosso meio, afastado dos caminhos do Senhor, que hoje queira voltar. Se não existir, eu não vou insistir. A gente vai orar e eu preciso entregar. Existe alguém que queira voltar para Jesus? Existe alguém que queira estar nos caminhos do Senhor? Se não existe, a irmã ali, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Alguém acompanha ela, por favor. Alguém acompanha ela. Alguém acompanha ela. Glória a Deus por isso. Existe mais alguém que queira voltar para os caminhos do Senhor? Você está carregando marcas que você não precisava carregar. Você está carregando fardos que você não precisava carregar. Olha como está essa moça por lá. Deus permite a consequência da sua escolha. Deus permite a consequência do seu erro. Mas Ele nunca vai fechar a porta para um filho. Ele nunca vai fechar a porta para um filho. Ele nunca vai fechar a porta para um filho. Vamos orar por essa moça? Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus por essa vida. Ela está entregue no altar. E sem saber, mas eu posso afirmar que hoje ela passa por muitas coisas que a casa do Pai não permitiria que ela passasse. Entenda que a casa do Pai é uma proteção. Hoje nós louvamos a Deus pela vida dessa moça aqui. Primeira coisa, porque deu tempo. Mas entenda, os dias são cada dia mais breves. Está cada dia mais perto da volta de Jesus. E graças a Deus deu tempo. Mas não sai não, porque você não sabe se vai dar tempo para você também. A casa do Pai pode estar difícil, mas está te protegendo de muita coisa. Está te livrando de muito sofrimento. Então não sai da casa do Pai. Moça, como que é seu nome? Regiana. Você já conhece ela? Regiana. Vocês conhecem ela, né? Glória a Deus pela sua vida. Você está voltando hoje para a casa do Senhor? Deixa eu te perguntar uma coisa. Usar sua vida como exemplo, eu posso? É fácil voltar? Não é fácil voltar. Eu tenho certeza que essa igreja aqui vai abraçar você. Os irmãos vão dar muita força para você. Saiba que tem um povo que ora por você. Saiba que independente do que tenha acontecido, o seu Pai não desistiu de você. Amém? Vamos orar pela vida dela, igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, louvando